1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler nesse momento apenas o versículo 3. Mas deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ver alguns versículos hoje aqui, desse texto de 1 Coríntios, nós vamos ver até o verso 8, mas agora leamos só o verso 3. Todos acharam? 1 Coríntios 15, 3. Amém? Amém. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Só um momentinho, irmãos. Pronto. Diz assim 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Até aqui. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. O nosso desejo hoje é sermos instruídos por Ti. E à medida em que ouvimos aqui sobre as verdades preciosas que nós encontramos, centrais para a nossa fé, o nosso coração, ele seja mais uma vez capturado pelo Teu Espírito, se encha de amor por aquele que nos amou. Nos abençoa. Nesse momento eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o que nós celebramos na Páscoa? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O que nós celebramos na Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa ela é uma festa de origem judaica. A palavra Páscoa, no hebraico, é Pessah, significa passar sobre. Remete àquele momento em que os israelitas estavam no Egito, como escravos do Egito. Deus então manda as pragas, ele vem com braço forte para libertar o seu povo das garras do Egito. E então ele, depois de diversas pragas, ele traz aquela praga da morte dos primogênitos, onde cada família seria tocada pela morte e o filho primogênito morreria. E então ele dá ao seu povo um livramento sobre aquilo. Mas para isso eles precisavam sacrificar um cordeiro, o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais, de modo que as casas que confiavam no Senhor, criam na promessa de livramento do Senhor, e de que Ele de fato mandaria aquela praga, eles passariam o sangue. E o anjo da morte, quando viesse, passaria sobre aquelas casas, e não tocaria naquelas casas. Daí a ideia de passar sobre. Páscoa, Pessah, ok? A Páscoa judaica, portanto, ela tem um símbolo de libertação, um símbolo de salvação, um símbolo de marcar o início do êxodo, da saída do povo do cativeiro, da escravidão, para uma nova vida, para a terra do descanso, a terra prometida pelo Senhor. Então, tudo isso está lá representado na Páscoa. A morte de um inocente também, do cordeiro, no lugar do povo de Deus, dos filhos de Deus. Ali também há uma marca dessa festa. Porém, meus irmãos, quando nós chegamos no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, nós descobrimos algumas coisas. Que muitas daquelas questões que estavam ali presentes no Antigo Testamento eram sombras, eram figuras que apontavam para uma realidade maior. A Páscoa, portanto, ela era apenas uma figura apontando e aguardando a sua concretude, o seu cumprimento. E isso acontece na vinda de Jesus Cristo. Então, Cristo, quando Ele vem, Ele substitui a Páscoa por Ele mesmo. Ele se apresenta como o Cordeiro Pascal, como nós lemos hoje aqui em 1 Coríntios 5. O sacrifício não seria de animais que eram incapazes de pagar o preço do pecado dos seres humanos. O sacrifício agora seria o seu próprio sacrifício. A sua morte no lugar do povo de Deus. Ele traria a verdadeira libertação e salvação que o povo tanto precisava. De fato, o nome que ele recebe, Jesus, Yehoshua, no caso Josué, era o nome de Jesus, que significava o Senhor salva, Yahvé salva. E o anjo diz que ele receberia esse nome
porque ele libertaria o seu povo dos pecados deles. Jesus, ele vem arrancar de um cativeiro muito mais profundo, cativeiro do pecado, que nos aprisionava por dentro, cujos grilhões nós não conseguíamos quebrar por nossa própria força. Jesus, ele vem, morre no lugar do seu povo, paga o preço do pecado do seu povo, e agora abre o caminho do novo êxodo, abre o caminho agora da nova libertação, e agora nós caminhamos com ele para o descanso prometido e eterno, para a vida eterna que ele traz para nós. Tudo isso simbolizado agora na ceia do Senhor. Nós, irmãos, quando lemos um texto como esse aqui, percebemos que desde cedo a igreja, os cristãos, entenderam isso muito bem. Na verdade, quando Paulo escreve aqui no verso 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, ele está falando de uma tradição que não surgiu quando ele se converteu, que já era anterior à própria conversão do apóstolo Paulo. A igreja primitiva já entendia isso, já confessava isso, já havia definido isso com muita clareza acerca de Jesus. E ela estabeleceu, na verdade o próprio Cristo estabeleceu ali naquela noite de Páscoa, naquela refeição de Páscoa, ele pegou dois elementos, o pão e o vinho, e estabeleceu aquilo ali como agora um novo memorial, memorial para o seu povo, para o seu novo povo, que revelaria algumas coisas muito importantes. E esse memorial, ele foi passado adiante. Quando Paulo se converte, ele recebe isso também. Se você voltar um pouquinho, aqui no capítulo 11, verso 23, ele vai usar praticamente as mesmas palavras. Ele vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que eu estou passando para vocês não foi algo que eu inventei, foi algo que o Senhor estabeleceu, foi passado aos seus apóstolos, chegou a mim, e em toda a igreja que Paulo plantava agora, ele ensinava essa mesma verdade. Essa confissão, esse credo, essa tradição estava sendo passada adiante e vinha desde o Senhor. Aqui ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Só que nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é como se fosse assim, uma encenação do Evangelho. Tem elementos na ceia do Senhor, no significado da ceia, que apontam para a mensagem central da fé cristã. E agora, quando Paulo chega aqui no capítulo 15, ele vai lembrar para os irmãos esse evangelho, essa mensagem que é retratada na ceia, e essa mensagem que está no centro do que ele quer que a igreja confesse, que a igreja creia e que a igreja passe adiante. Então ele está dizendo aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que foi que ele recebeu? Ele vai resumir em duas questões aqui, dois fatos, que nós vamos ver mais adiante. A morte sacrificial, substitutiva, penal de Jesus Cristo por nós. Jesus morto no nosso lugar para pagar a nossa dívida. Esse é um dos fatos. E o segundo, Jesus ressuscitado em glória para a nossa segurança, para a nossa salvação. Esses dois fatos estão presentes no centro da mensagem que Paulo ele quer passar para nós. Ele diz, porque primeiramente vos entreguei. Essa expressão primeiramente aqui, não é que Paulo, essa foi a primeira coisa que ele ensinou. Então, primeiramente no sentido assim, foi a primeira coisa que eu disse para vocês. Mas é primeiramente aqui no sentido de aquilo que está primeiro no grau de importância. O que é mais importante de tudo que eu ensinei para vocês é isso daqui. É isso que Paulo quer que a gente saiba. O centro da mensagem. Há muitas coisas que nós precisamos aprender. Há muitas coisas envolvidas na boa nova do Evangelho. Mas tem algo que está lá no centro, que nós precisamos ter muito claros diante de nós, no qual nós precisamos crer. Sobre isso que ele vai falar. E a pergunta então para nós é, o que é que estava no centro dessa tradição?
que Paulo está passando adiante? O que é que Paulo considera como a mensagem mais importante que ele tinha para passar para esses irmãos? Mensagem essa que todas as vezes que a igreja sentava para celebrar a ceia, ela trazia de novo, como uma espécie de encenação. Por meio daqueles elementos, a igreja estava ensinando. Que mensagem é essa? Pronto. São esses dois fatos que nós vamos ver agora. E o primeiro deles é a morte de Jesus por mim. Ou a morte de Jesus por nós. Olha aí de novo, capítulo 15, verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Isso aqui, só para ler o versículo 1, está no centro da mensagem do Evangelho. Olha o que ele tinha dito no verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Ele está dizendo, o Evangelho que eu preguei, o Evangelho que vocês disseram que creram nele. Pronto, isso foi o que eu recebi primeiro, que eu estou passando para vocês agora. Aí o que ele diz? Verso 3 novamente. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pronto. Essa tradição, o modo como Paulo coloca para nós aqui, tem um paralelo. Eu li só o verso 3, mas se a gente for ler, a gente vai ver o restante hoje. Paulo realmente está usando uma linguagem aqui feita para ser lembrada, para ser decorada. Daí a ideia de que realmente é uma tradição que ele tem aqui, certo? É um credo, uma confissão de fé. Só um detalhe, um parêntese aqui. A gente acostumou pensar que credo é coisa de igreja católica, né? Que é aquela reza. Então você está precisando de alguma coisa, está passando por uma dificuldade, ou sei lá, aí você reza o credo. Mas credo não tem nada a ver com isso. A palavra credo é creio em. Credo era o que os cristãos escreviam para dizer no que eles criam. Então não era nada de reza. Era tipo assim, se chegasse alguém pregando uma mensagem falsa, eles diziam, epa, peraí, ó, eu creio nisso, creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Isso era um credo. Ok? A igreja primitiva, ela elaborou seus credos, suas confissões de fé. Então aqui, Paulo ele escreve nessa estrutura de credo mesmo, para ser decorado, para ser lembrado. Essas verdades, esses fatos aqui, eles aparecem em outros lugares da palavra de Deus. Mas para a gente não perder muito tempo, olha como é que é a estrutura. Primeiro ele apresenta um fato, depois ele apresenta que isso está fundamentado na Escritura, e depois ele demonstra uma prova experiencial de que aquele fato é verdadeiro. Então ele vai fazer isso aqui com o primeiro fato, ele vai fazer a mesma coisa com o segundo fato. Aqui no primeiro fato, vamos ver aí o fato histórico. Fato histórico do verso 3. Cristo morreu. Esse é o fato histórico. Essa é a primeira verdade. Cristo morreu. Ok? E um ponto importante é que esse fato não deveria ser duvidado por ninguém. Naquele momento em que Cristo estava na cruz, os soldados romanos, que eram especialistas em matar gente, se tinha uma coisa que eles sabiam fazer bem feito, era matar e verificar que eles tinham cumprido o seu trabalho, que o camarada estava morto mesmo. Eles eram especialistas nisso, eles eram treinados para isso. Naquele momento em que Cristo estava lá crucificado do lado dos malfeitores, e eles vão quebrar as pernas de todos os três que estão naquelas cruzes, porque eles queriam quebrar as pernas deles, para que aquela morte acontecesse mais rápida. A morte na cruz era uma morte por asfixia. Então a pessoa estava ali pregada ali, ela não conseguia respirar direito. E à medida que o tempo ia passando, sabe, era a morte lenta, dolorosa, terrível. Porque o cara ia lutando pela vida dele ali. Então, os pregos rasgando a carne dos seus pés e os pregos rasgando a carne das suas mãos. Você imagina, quando ele estava cansado, ele botava um peso nos seus pés para tentar suportar, para tentar se levantar um pouco e respirar um pouco.
Aí começava a rasgar ali os seus pés, a carne dos seus pés, e a dor lacinante. Aí ele queria aliviar a dor dos pés, ele se pendurava sobre o peso dos seus braços. E aí começava a rasgar as suas mãos. E nessa luta constante, ele ia tentando sobreviver ali um pouco mais, e respirar um pouco mais, até que ele não aguentava mais, até que o seu corpo já não tinha mais força nenhuma, até então que ele morria, não conseguia mais respirar. Então os soldados, para abreviar aquilo, porque era sexta-feira, já estava quase chegando no horário do Shabat, eles faziam o seguinte: quebravam os joelhos, a pessoa perdia a força nas pernas, então ela ia morrendo e morria mais rápido. Quando eles chegaram em Jesus, e havia uma palavra que dizia: nenhum de seus ossos será quebrado. Quando eles iam ali quebrar as suas pernas, alguém percebeu: peraí, mas eu acho que ele já morreu. E eles acharam aquilo estranho, porque não era para ele ter morrido ainda. Mas Jesus já tinha dito, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ao invés de eles quebrarem, eles se certificaram de outra forma. Traz uma lança, né? Fura aí na lateral dele. Qual era o propósito daquilo? Era que, ao cortar, se saísse água junto com sangue, era um sinal de que a água já havia penetrado seus pulmões. E, portanto, ele estava morto de verdade. E quando eles, então, furam a lateral de Jesus, sai aquela água com sangue, eles constatam: ele realmente morreu. Verdadeiramente ele está morto. Ok? Então, Jesus, o fato histórico primeiro apresentado acerca dele é esse: ele morreu. Ele não parecia só que tinha morrido, tinha só uma aparência de estar morto. Ele de fato morreu. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque há muito tempo já que algumas pessoas tentam diminuir essa morte de Jesus, tentar dizer outra coisa. Por exemplo, séculos 18, 19, surge um movimento dentro das igrejas cristãs que a gente chama de liberalismo teológico, porque é um movimento que ele começa a tentar revisionar tudo acerca da teologia. Porque eles estão entendendo que estão vivendo um novo tempo e que não podem mais acreditar nas coisas que a gente encontra na palavra de Deus. Então, por exemplo, porque eles não acreditavam que Jesus realmente ressuscitou, como é que a gente explica então as aparições de Jesus após a sua morte? Aí eles tentaram redefinir a morte de Jesus, tentar dizer que Jesus na verdade não morreu. O que aconteceu com Jesus? Teve um que propôs o seguinte: que Jesus, eles teriam apenas pensado que ele tinha morrido. Mas aí, quando eles tiraram o corpo de Jesus e botaram na tumba, Jesus, na verdade, tinha só desmaiado. E aí, lá na tumba, Jesus se acordou, né? Em algum momento. Pronto. Aí vocês veem como o milagre ele vai ficando maior, né? Porque Jesus, todo quebrado, todo arrebentado, depois da tortura que ele sofreu na mão dos soldados romanos, que eram especialistas em matar, ele se levantou da tumba, tirou lá o lençol, né? Foi encontrado lá o lençol, dentro da tumba vazia, e sozinho ele removeu aquela pedra que precisava de um bocado de gente para mover. Ele todo quebrado, né? Moveu. E mais impressionante ainda, apareceu para os discípulos, eles olharam para ele e viram ele glorioso. Não tinha sinal de que Jesus estava ali todo quebrado. Caso contrário, os discípulos não teriam acreditado que ele ressuscitou. Eles teriam entendido de imediato que ele estava ali, que foi confundido, né? Acharam que ele tinha morrido, quando na verdade ele não tinha morrido. Então é claro que isso não colou para ninguém. Essas hipóteses, essas teorias, elas foram rapidamente desacreditadas, até por quem não acreditava na ressurreição. Porque era mais fácil acreditar na ressurreição do que em teorias assim. Agora, há uma religião viva ainda até hoje, até os nossos dias, o islamismo. O islamismo, ele acredita, ele defende que Jesus de fato não morreu. Eles pregam que, na verdade, quando Jesus estava sendo levado para ser morto, para ser crucificado, aconteceu um tipo assim de miragem, que apareceu outra pessoa lá, e eles pegaram a outra pessoa no lugar de Jesus. E crucificaram outra pessoa pensando que tinham crucificado Jesus. Então eles defendem que Jesus não morreu.
Foi essa outra pessoa, coitada, né? Que por engano foi pega lá e foi morta no lugar de Jesus. E Jesus foi levado ao céu imediatamente. Para eles, Jesus ele é só um profeta, não é Deus, não é o Filho de Deus, né? Então eles defendem essas coisas aí. Mas a verdade que a palavra de Deus deixa muito clara para nós é que ele morreu. Ele morreu. Esse é o fato histórico. E não apenas isso. Há um fato teológico aqui. Ele morreu pelos nossos pecados. Esse foi o objetivo, o propósito da morte de Jesus. Não foi um acidente. Não é que Jesus não calculou bem o seu ministério, o peso das suas palavras, e por acaso capturaram Jesus, e Jesus por acaso morreu sem querer nas mãos da força política e religiosa dos seus dias. Não. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu dou a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Ninguém pode tomá-la de mim. Eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de reavê-la. A ressurreição. Mas, nesse período aí que eu falei para vocês, dos liberais, teve um homem chamado Albert Schweitzer. Tem até um hospital com o nome dele. Ele era um missionário, um doutor, médico. Mas ele tinha também doutorado em teologia, em música, inclusive, se não me falha a memória. E Albert Schweitzer, ele escreveu um livro, era sobre o Jesus histórico. Esse livro, ele mostrava quão ridículo quão ridículas eram todas aquelas teorias, que uma delas eu acabei de mencionar para vocês, né? Todas aquelas teorias que tentavam explicar a morte, os milagres de Jesus, de uma maneira puramente natural. Só para falar para vocês mais uma teoria. Eles diziam assim: olha, Jesus não pode ter multiplicado pães e peixes. Então como é que foi aqueles pães e peixes ali que ele multiplicou e que ele deu para o pessoal? Não, é porque tinha um pessoal lá que seguia Jesus, que eles eram uma espécie de grupo secreto, assim, uma seita, e eles tinham uma caverna lá que eles escondiam alimento da caverna, pão, vinho. Então, enquanto Jesus estava aqui dando para o pessoal, eles iam lá, pegavam mais, traziam para Jesus, Jesus ia dando mais. Então, assim, tudo isso, todas essas teorias eram piadas, irmãos. O pessoal lá tentava acreditar nisso, mas não dava, né? Então, Albert Schweitzer, ele escreve esse livro e mostra como tudo isso era furado. Só que o próprio Albert Schweitzer, no final, ele vai mostrar a teoria dele. Aí é uma desgraça. Porque ele vai defender a ideia de que Jesus acreditava mesmo que ele era o Messias e que quando ele foi preso ali, quando ele foi capturado, ele achava que haveria um levante popular. Seus discípulos e outras pessoas se levantariam, então Deus interviria, o reino seria dado a Israel, e eles venceriam os romanos, expulsariam os romanos dali. Só que nada disso aconteceu. Então Jesus, coitado, iludido, foi crucificado naquela cruz e morreu em desespero, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Pensei que eu ia vencer, e no final eu acabei morrendo aqui nessa cruz sozinho, abandonado. Pronto. A teoria do Albert Schweitzer, né? Não, meus irmãos. Jesus diz por várias vezes que a missão dele, ele veio para cá com um objetivo: dar a sua vida no lugar do seu povo. Morrer no lugar do seu povo. A cruz não foi um elemento surpresa no ministério de Jesus. Foi para isso que ele veio. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio para morrer no lugar do pecado do seu povo. Ali, no Getsemane, vocês devem lembrar, aquele momento em que Jesus estava angustiado, ele diz que a sua alma estava angustiada até a morte. Ele diz que foi para aquele momento mesmo que ele veio. No seu momento de maior agonia e desespero, de maior angústia de alma, Jesus, ele sabia, ele diz: foi para isso que eu vim, foi para esta hora, foi para dar a minha vida no lugar do meu povo. E só me permitam um parêntese aqui, né?
As pessoas às vezes acham que quando nós precisamos tomar uma decisão e a decisão é de Deus, então nós vamos sentir paz no nosso coração, não é? Ah, mas eu tenho paz no meu coração, por isso eu sei que é de Deus. Pois na decisão mais importante que Jesus precisou tomar e que ele tinha plena certeza e confiança de que era a decisão que Deus queria que ele tomasse, ele não sentiu paz. Ele sentiu angústia na sua alma. A minha alma está angustiada até a morte. Os desafios que o Senhor às vezes pode colocar para nós, eles vão ser duros e difíceis. E a garantia de que de fato estamos no caminho certo é porque Deus nos diz com clareza na sua palavra, nos mostra o que realmente nós devemos fazer, e não por aquilo que sentimos ou achamos ou pensamos. Mas voltando aqui, meus irmãos, essa era a missão de Jesus. Um povo pecou contra Deus, caiu no pecado. O salário do pecado é a morte e a condenação. Só havia uma maneira de salvar esse povo. Era alguém que valesse muito mais do que qualquer um, tomar o lugar desse povo e receber, sendo inocente, não tendo cometido pecado nenhum, receber a penalidade que esse povo tanto merecia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar para receber a condenação de um pecado que não era dele, era meu e era seu. Esse é o primeiro fato que nós temos aqui. E um ponto interessante também é que ele vai dizer que isso foi segundo as Escrituras, não é? Então esta é a comprovação bíblica do que ele está dizendo. Verso 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Eu entendo aqui, irmãos, que o texto, Paulo, não está pensando em uma passagem específica da Bíblia. Então assim, Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz para cumprir esse versículo aqui. Eu penso que não é isso. Quando ele usa a palavra Escrituras, ele está falando da Bíblia de maneira geral, mas especialmente aqui do Antigo Testamento. Então eu penso que o que ele está querendo que a gente entenda é que o ensino geral das Escrituras apontava para Jesus. E quando Jesus vem, o que fica claro é que a morte dele era a maneira de cumprir todas as expectativas do Antigo Testamento. Cumprir tudo aquilo que havia sido prometido e profetizado. Então Jesus, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento agora, à luz da cruz de Cristo, à luz do que ele veio fazer aqui, nós entendemos que todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era só uma figura e um símbolo do grande sacrifício que ele ia fazer. O perdão pleno dos pecados que o povo de Deus tanto precisava e não conseguia resolver, e que sangue de touros e bodes não era suficiente, é resolvido plenamente na cruz de Jesus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós entendemos que a Páscoa era só uma figura do Cordeiro Pascal, do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo e cujo sangue nos limpa de toda a nossa iniquidade. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que o templo era só uma figura do Deus que se faria homem e habitaria entre nós. É por isso que Jesus um dia olhou para o templo e disse: eu vou derrubar e ao terceiro dia eu vou levantar tudo de novo. E o texto vai dizer, ele estava falando de si mesmo, porque o templo era só uma figura dele. É por isso que quando a gente olha, nós vamos ver que as festas apontavam para Jesus. O trono eterno prometido ao rei eterno, filho de Davi, apontava para Jesus, o rei que veio. O Adão que falhou em ser o nosso representante, apontava para o segundo Adão, que viria pisar a cabeça da serpente, desfazer as obras do diabo, mas que seria ferido no processo. Israel, o povo
retratado às vezes como filho de Deus, que tantas vezes falhou em ser o que Deus queria que fosse. Era uma figura do verdadeiro Filho de Deus, o descendente de Abraão, que viria para cumprir todas as expectativas, para fazer o que Israel jamais foi capaz de fazer. Então as Escrituras apontavam, mas estava como uma sombra que muitas vezes não era percebida com clareza, mas apontavam para o plano redentor de Deus, e agora elas testificavam como tudo era resolvido em Cristo através da cruz. Mas é claro que ao olhar assim, a gente também pode encontrar alguns textos mais específicos, não é? Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Isaías capítulo 53, um dos textos que eu acho mais lindos de toda a Bíblia. Eu vou convidar você a olhar comigo. Isaías 53. Vá abrindo aí que eu já vou lendo, para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele está escrevendo isso aqui séculos antes de Jesus vir. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, verso 3. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, nosso pecado. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Ele não teve nenhum. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com ímpios. Na morte ele estava com os ladrões. E com os ricos em sua morte. O túmulo que ele recebeu emprestado do rico, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, ele não cometeu pecado nenhum. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. A ressurreição. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. É o Rei dos Reis. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós poderíamos olhar também para o Salmo 22, e aqui eu não o lerei todo, mas eu quero ver algumas partes desse salmo com você. Salmo 22. O que Jesus, ele bradou ali naquela cruz? Houveram 7 brados, né?
Mas um que eu já mencionei hoje aqui, foi quando Jesus ele vai dizer o verso 1 desse salmo. Esse salmo começa, para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, salmo davídico. Esse salmo é um salmo que ele fala da experiência de Davi, ao ser perseguido e afligido. Mas naquela cruz, Jesus ele se identifica com essa experiência de Davi. A palavra de Deus nos diz que Davi, sendo profeta, ele falou sobre Cristo. E logo no verso 1, nós vemos ele dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Esse era o sentimento do salmista. Naquela cruz, diante dos observadores, essa parecia ser a expectativa. Ele foi abandonado. Ele está só, nu, ferido e abandonado por Deus. Maldito aquele que for colocado numa cruz. Essa era a expectativa. Olha o verso 7. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Não foi assim que zombaram de Jesus? Salvou a tantos, salve-se agora a si mesmo. Insultos eram lançados contra ele. Olha o verso 15 e 16. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. E Jesus de fato não estava com sede ali. E ele diz, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso não aconteceu com Davi, meus irmãos. Olha o verso 18 em diante. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Não era o que acontecia ao pé da cruz? Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Aquilo que começa como um salmo de lamento, termina como um salmo de confiança, de certeza da ajuda e do socorro de Deus. Ele fala, verso 22, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Aquele grito de Jesus, você imagina a cena, enquanto Jesus estava ali, sendo crucificado, ele percebe que toda a sua experiência era a experiência do Salmo 22. Ele percebe suas mãos furadas, os seus pés furados, as suas vestes sendo apostadas diante dele. Ele percebe os insultos, ele percebe cada detalhe, e ele se vê na experiência do salmista. E ele dá o grito, Deus meu, por que me desamparaste? E esse grito é um resumo de todo o salmo. E aqueles que ouviam, olhavam para ele e achavam que tudo se resumia nisso, abandonado por Deus. Mas aqueles que conheciam de fato o Salmo, sabiam que o fim não era aquele. Aquele era o começo. No final haveria o auxílio de Deus que não o desampararia. É um grito, na verdade, de confiança em Deus, apesar das aparências. Então, meus irmãos, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O fato, ele morreu. Segundo as Escrituras, a base bíblica aqui. Mas tem também, que eu disse para vocês, a prova na experiência de que de fato
ele morreu. E o texto vai dizer para nós, voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 15, início do verso 4, ele diz: foi sepultado. Pronto. Aqui, meus irmãos, é a evidência de que ele realmente morreu. Tanto é que ele morreu, que ele recebeu um sepultamento. Um sepultamento. O seu corpo foi enrolado num lençol, foi colocado ali algumas ervas aromáticas, tudo feito às pressas, porque não havia mais tempo. O judeu não poderia realizar o cuidado com o corpo de um morto no sábado. Então, tudo isso tinha que ser feito muito rapidamente, porque o sábado já estava chegando. Eles teriam talvez 2 horas mais ou menos para resolver tudo isso. E o que mais que acontece? Vocês lembram de um homem chamado José de Arimateia? Lembra que ele morreu, esteve com os ricos na sua morte? José de Arimateia era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de liderança política judaica ali em Israel. Então eles tinham um certo poder para aplicar a lei de Deus no meio do povo. Eram como se fossem representantes do povo, tanto religiosos, mas também políticos. Então eles tinham influência junto também com o governo romano. José de Arimateia era um membro desse Sinédrio. E José de Arimateia era um homem que poderia, portanto, dada a sua posição, não apenas conseguir esse túmulo novo para Jesus, mas também ele poderia ter influência sobre o governo romano para pedir que o corpo de Jesus fosse entregue para ser sepultado. A maioria dos crucificados, o que acontecia é que eles eram deixados naquela cruz para ser devorados pelas feras e por fim eles pegavam aquela carcaça e jogavam no Guiena, um grande lixão lá, para atacar fogo, né? E ficar lá queimando, que é até uma figura utilizada para se referir ao inferno. Só que José de Arimateia intercede, e às pressas ele consegue. Essa era uma exceção. Nós temos alguns relatos históricos de que exceções assim aconteceram. E Jesus foi uma destas exceções. E então o corpo dele é retirado, embrulhado às pressas, e levado para o túmulo de José de Arimateia. E ali é óbvio para todos que ele foi sepultado, porque havia morrido. Ele morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, e ele foi sepultado. O túmulo foi tampado com aquela grande rocha. Selo foi colocado sobre ele, selo do império. Guardas foram colocados ali porque eles tinham medo de que roubassem o corpo de Jesus. Mas não havia dúvidas. O corpo dele estava lá. Ele havia morrido. Mas tendo falado sobre este sepultamento e sobre José de Arimateia, isso nos leva agora a falar sobre o segundo fato que ele vai descrever para nós. O fato da ressurreição. O túmulo, no 3º dia, foi encontrado vazio. Na sexta-feira da paixão. Vocês sabem o que significa a palavra paixão? Sofrimento. A gente pensa que paixão é amor, né? Alguma coisa assim, né? É porque quem ama sofre. Até ser correspondido, né? E depois também, né? Continua sofrendo um pouquinho, né? Mas paixão, o significado da palavra é sofrimento. Na sexta-feira, Jesus sofreu. E o seu corpo, sem vida, foi colocado dentro daquele túmulo. Mas no primeiro dia da semana, no domingo, logo cedo, as mulheres correram para o túmulo para terminar de fazer os preparativos no corpo de Jesus. Não podia esperar demais, porque o corpo ficaria podre. Entraria todo aquele processo de putrefação. Então elas vão cedo lá para o túmulo. Mas quando chegam lá, o que encontram? Um lençol dobrado sobre o túmulo. O que encontram? A rocha arrancada de seu lugar. O que encontram? Anjos que dizem, porque procuram entre os mortos aquele que não está mais lá. Ele ressuscitou. E o texto vai dizer para nós no verso 4. Foi sepultado
e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o segundo fato histórico. Primeiro, ele morreu. O segundo, ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, Jesus de fato cumpriu o que ele havia dito. E só depois desse fato, os seus discípulos desanimados começam a perceber, realmente ele havia dito que ressuscitaria. Realmente ele havia dito. Mas a ressurreição é a prova de que Jesus não era só mais um candidato a Messias, como haviam muitos dos seus dias, não. Todos eles morreram e ficaram na morte. Jesus ressuscitou. Essa era a evidência que o seu povo tanto precisava. Se ele tivesse dito apenas que morreria pelos pecados, para salvar o seu povo, e tivesse ficado na morte, talvez as pessoas olhariam para ele e pensariam, será que ele conseguiu alguma coisa? Ele foi só mais um. Como seus próprios discípulos caminhando ali, no caminho para Emaús, disseram, achávamos que era ele, mas ele morreu. Mas a ressurreição é a prova de que de fato ele era o Messias que dizia ser, que entregou a sua vida, mas que reaveu a sua vida de volta. A ressurreição é a prova de sua inocência, de que de fato ele não possuía pecados. O salário do pecado é a morte, mas o que a morte podia fazer com aquele que não possuía pecados? A morte não pôde agarrar, a morte não pôde segurar, não pôde prender. Ele rasgou os seus grilhões. Onde está a morte, a tua vitória? A morte não tinha a palavra final sobre ele. A ressurreição é a prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício. De que de fato, como ele prometeu, ele levou sobre si os nossos pecados, mas triunfou de lá no final. O Pai aceitou o pagamento. A ressurreição é a prova de que ele é o Senhor da vida, que não pode ser derrotado pela morte, mas que dará a vida para aqueles que confiam nele. A ressurreição mostra que ele é a primícia dos que dormem. Assim como ele morreu e ressuscitou, ele ressuscita de uma maneira diferente de tudo mais. Nos seus dias, no seu ministério, ele ressuscitou pessoas. E por meio daquelas ressurreições, ele já mostrava que ele era o Senhor da vida, que a vida estava nas suas mãos, que ele era a vida. Mas aquelas pessoas ressuscitaram para depois morrer novamente. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para receber o seu corpo glorioso. E aquilo é um exemplo do que acontecerá conosco. Ele foi o primeiro a ressuscitar para viver eternamente. E ele diz, assim como eu prometi para vocês, vocês também, que creem em mim, ressuscitarão para nunca mais morrerem. É por isso tudo, meus irmãos, que Paulo vai dizer aqui mesmo em 1 Coríntios 15, um pouco mais adiante, ele vai discutir bastante sobre a questão da ressurreição. E ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Porque nós pregamos isso, nós cremos isso. E a nossa esperança de que nós vamos viver para sempre está fundamentada em que ele ressuscitou, como evidência disso. Agora, o texto vai dizer que ele ressuscitou, esse é o fato histórico, depois a gente viu que tem a base bíblica, não é? Segundo as Escrituras. E a pergunta para nós é, onde é que nós lemos lá no Antigo Testamento, nas Escrituras, que o Messias, ele ressuscitaria? E aqui, meus irmãos, assim como eu mostrei para vocês, que a primeira parte do credo, ele morreu segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que aqui não estava falando das Escrituras de maneira geral, da expectativa que havia todo o Antigo Testamento e que apontava para ele, aqui também. Ele está falando das Escrituras de maneira geral, a expectativa que apontavam para a grande salvação que o Rei Eterno traria ao seu povo, a vida eterna que ele concederia.
E agora, o que fica claro, e talvez não tenha ficado tão claro lá no Antigo Testamento, é como ele faria tudo isso. E nós descobrimos que o como é através da sua ressurreição. Mas é claro que também há alguns textos específicos que nós podemos olhar e que parecem apontar para isso. Por exemplo, Salmo 16, versos de 8 a 11, e eu peço que vocês abram comigo também. Salmo 16, versos de 8 a 11. Olha o que o texto diz. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mais um salmo de Davi. Mas Davi ficou na morte. Davi ficou no túmulo. O seu corpo viu decomposição. Até hoje há um lugar lá em Jerusalém que dizem ser o local do túmulo de Davi. No Salmo 110, 1, olha comigo. Esse é um salmo de realeza. Salmo 110, 1. Ele diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O interessante é que, salmo de Davi também, e ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor. Então Davi, sendo rei, fala que há um Senhor. O Senhor disse a alguém que é Senhor sobre Davi, que é maior do que Davi. E esse texto não fala diretamente sobre ressurreição, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Atos, o autor pega os dois textos e ele junta de uma maneira maravilhosa. Olha comigo, Atos capítulo 2, versos de 25 a 36. Atos, capítulo 2, versos de 25 a 36. Olha o que Pedro faz aqui na sua pregação. A respeito dele, de Jesus, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Ele está citando o Salmo 16. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Agora olha o que Pedro diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, olha o Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. De fato, meus irmãos, o túmulo vazio é a evidência de que o nosso Salvador ressuscitou. Está agora sentado à destra, à direita de Deus o Pai.
Ao terceiro dia, a morte não o pôde segurar. A morte não o pôde prender. Ele senta como o rei prometido, filho de Davi, sobre o trono do universo. Eu poderia mencionar aqui para vocês outros textos que trazem toda a tradição do terceiro dia, mas eu vou deixar isso para um outro momento, porque senão a gente vai se alongar demais. Se você quiser ler depois, você pode ler Oséias capítulo 6, verso 2, Jonas capítulo 1, verso 17, e Jesus fala do sinal de Jonas, não é? Do terceiro dia. 2 Reis 25 também, 20, verso 5. Mas eu quero agora apontar aqui apenas para a prova, a evidência da ressurreição. Nós vimos que nesse credo a estrutura é fato histórico, referência às Escrituras e uma prova, uma evidência. Então nós vimos isso com a morte, a evidência era que ele foi sepultado. E nós vemos isso agora com a ressurreição. Qual é a evidência que apresenta aqui para a ressurreição? Vamos voltar lá para 1 Coríntios 15. Ainda no verso 5, né? Mas vamos ler o 4 também. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Qual é a evidência da ressurreição que Paulo apresenta para nós? Basicamente, o ponto é: ele apareceu para tantas testemunhas que não dá para negar. Você quer saber se Cristo ressuscitou? Paulo estava escrevendo para pessoas que poderiam consultar gente que estava viva nos dias de Jesus. E Paulo está dizendo para eles basicamente o seguinte: vocês querem saber? Procurem essas pessoas, procurem um dos apóstolos. Eles todos viram Jesus ressuscitado. Teve mais de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado. Esses irmãos, alguns já morreram, mas a maioria está viva ainda. O que Paulo está dizendo aqui é: investiguem, procurem, consultem as fontes. E encerrando as suas evidências, ele diz: eu mesmo estou aqui porque eu vi com os meus olhos Jesus ressuscitado diante de mim. E todos nós sabemos, Paulo, aquele homem que perseguia a igreja de Jesus, que estava pronto a matar cristãos de repente, enquanto ele cumpria uma das suas missões, perseguindo cristãos, ele foi derrubado no chão por Jesus. E Jesus apareceu vivo, ressurreto diante dele, e disse: Paulo, por que você me persegue? Quem não lembra de Tomé? Eu não acredito, eu não posso acreditar. Até que Jesus aparece diante dele e diz: toca, vê, não é um fantasma que está aqui. Olha as marcas, pega. Paulo podia apontar para testemunhas históricas e dizer: pesquisem, procurem, consultem, perguntem o que eles viram, porque eu sei o que eu vi. Eu sei quem eu vi. Eu sei com quem eu me encontrei naquele dia, que mudou tudo na minha vida. E meus irmãos, esse foi um fato tão chocante, tão marcante para esse grupo, para esses homens, que diante da morte eles não tinham nenhuma outra opção a não ser morrer pelo que eles tinham visto. Mas eles não podiam negar o que eles tinham visto. Sabe, esses homens, eles vão ser testados até o mais extremo, que é a própria morte. E eles não precisavam morrer, sabe? Eles foram capturados e basicamente, se eles negassem o que eles estavam pregando, estaria tudo bem com eles. Não, me confundi, foi mal, foi uma alucinação que eu tive, achei que eu tinha visto e não vi. Que alucinação é essa que aparece para 12 de uma vez?
teriam sido mandados embora tranquilamente. Eles não precisavam morrer. Mas o encontro que eles tiveram com o Cristo vivo, ressurreto, foi tão marcante e poderoso que diante da morte, quando Jesus morreu, o que esses homens fizeram? A primeira coisa, eles correram para se esconder. Eram covardes, meus irmãos. Se trancafiaram mortos de medo. O que foi que fez esses homens se levantarem, saírem dali para o mundo? E para dizer, matem-me se for necessário, mas eu não nego o que eu vi. Eu vi Jesus ressuscitado. O que mudou? O encontro com Cristo vivo. O encontro com Jesus ressuscitado. A evidência da sua ressurreição. E eu quero só dizer para vocês aqui qual foi o fim desses apóstolos, tá? Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque disse que não era digno de morrer, segundo o seu Senhor. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Atos capítulo 12, versos 1 e 2, fala sobre isso. Foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu. Isso, segundo a tradição, Deus o livrou, como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o fato é que João, depois disso, ele foi exilado lá para aquela ilha de Patmos, onde ele vai receber as visões do Apocalipse, a revelação que nós temos aqui na nossa Bíblia. Provavelmente morreu em Éfeso, já em idade avançada. Filipe, de acordo com genealogias dos apóstolos, morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morre de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, um livro de seu tempo relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão, o Zelote, segundo uma tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio, foi morto por causa da sua fé na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Judas enforcou-se por trair Jesus. Poderíamos ainda acrescentar Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus. Foi decapitado próximo a Roma, segundo a tradição. A maioria desses homens, ou eles viveram até o final, pregando a verdade de Cristo Jesus, ou eles morreram. Foram alguns julgados, e até o final perseveraram e permaneceram de pé, dizendo, eu não posso negar o que eu vi. Eu não posso negar o Cristo que apareceu para mim. O Cristo que ressuscitou e me chamou para proclamar o seu nome. Por que esses homens não podiam negar? Porque eles sabiam que assim como ele ressuscitou, assim como ele vivia, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo, viverá eternamente como ele vive. A pergunta para nós é, por que nós estamos aqui hoje? O que é que nós celebramos hoje aqui? Nós celebramos o Cordeiro que foi. Nós celebramos aquele que morreu por causa dos nossos pecados para nos trazer perdão para os nossos pecados. A sua ressurreição é a garantia de que há vida eterna para nós. Porque ele vive. Nós podemos confiar de que há vida eterna para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa vida ela não começa só quando nós partirmos para a glória. Ele comprou vida nova para nós aqui e agora. Agora mesmo nós somos chamados e desafiados a vivermos como testemunhas da sua ressurreição. Como novas criaturas compradas por ele naquela cruz. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a morte e a ressurreição do nosso Salvador nesse momento através da ceia do Senhor.